Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a segunda aula de português sobre concursos públicos com foco na banca Sebrasp-CESP, que é a banca que vai aplicar o concurso do TJ Rio de Janeiro 2021. Sejam bem-vindos e boa sorte a todos. Aqui na tela do meu computador, eu coloquei um slide explicando exatamente sobre o que a gente vai falar hoje. Sobre pontuação, o uso da vírgula para separar o aposto explicativo e o uso do NEM, que é uma expressão também muito aplicada nos concursos públicos, especificamente porque mais à frente a gente vai ver numa questão que o NEM ele é exatamente igual à expressão e não, assim como está aparecendo para vocês na tela, no slide. Nem é igual a e não. Eu vou explicar mais na frente o porquê que eles aplicam isso na prova e como eles aplicam, tá? Existem 7 tipos de aposto. O primeiro deles é o aposto explicativo. Segundo, aposto especificativo. Terceiro, aposto enumerativo. Quarto, aposto resumidor. Quinto, aposto comparativo. Sexto, aposto distributivo. Sétimo, aposto oracional. Hoje nós vamos falar sobre o aposto explicativo, porque eles costumam cair muito nas provas da CESP. O que é exatamente um aposto explicativo? É usado para explicar ou esclarecer um termo da oração anterior. O aposto explicativo sempre vem isolado na frase, podendo aparecer entre sinais de pontuação, como vírgulas, parênteses ou travessões. Vamos a alguns exemplos, né? Terceiro, entre vírgulas, estudante muito dedicado. Ela está explicando uma característica, está dando uma característica para a Priscila. Conseguiu notas altas nas provas. Segundo exemplo, João, entre vírgulas, meu amigo de infância. Eu estou dando uma informação sobre o João, tá vendo? Ganhou uma viagem da tia. Rafaela, entre vírgulas, a vizinha do terceiro andar. Eu estou dando uma informação sobre a Rafaela. Começou a vender lindos artesanatos. Esses foram os exemplos. Então, veja bem, um aposto explicativo, ele vai explicar ou dar um esclarecimento sobre uma oração anterior, sobre alguém, uma informação que já foi falada. Priscila, João e Rafaela foram que a gente falou sobre eles, né? A Priscila, estudante muito dedicada, a João, o meu amigo de infância, e a Rafaela, vizinha do terceiro andar. Eu especifiquei, eu dei uma informação sobre eles, por isso ficou entre as vírgulas, tá? Então eu expliquei mais em detalhes sobre eles, entende? Então, tanto entre vírgulas, como entre parênteses, como entre travessões, tá? Então, aqui poderia ficar Priscila, travessão, estudante muito dedicada, travessão, entendeu? Também estaria correto. Entre travessões, entre parênteses, entre vírgulas, são os apostos explicativos, tá? E eu vou explicar o porquê isso cai muito em prova. E no final vai ter uma questão de uma prova anterior e como ela exatamente cai, como a banca pede para você. Ó, o uso do NEM, como a gente viu antes lá no início, o NEM, você vê aqui, ó, ele é exatamente igual à expressão e não. E não. Ou seja, ele já está inserido tanto o e, eu vou colocar aqui exatamente o mouse, tá vendo para você ver, ó, e não. Exatamente
Essa é a equivalência do termo nem, entendeu? E tem uma questão que eu vou colocar no final, que fala exatamente sobre o e e o não, que ele pede para substituir o nem. E tem uma pegadinha no final que você vai ver, tá? O termo nem já está contido o e mais o não. Ou seja, o nem já abarca ambos, tanto o e quanto o não. Então, se você tiver o e mais o nem, estará errado. E exatamente essa pegadinha que a banca SESC aplica nas provas. Quando ela pede para substituir o nem pelo nem. E vai estar totalmente errado, porque o nem já tem o e nele. Então não pode ser e, não. Entende? Olha, eu vou aplicar na verdade não, eu vou explicar na frente o porquê que o e o não equivale ao nem e como a banca ela vai te pedir e vai aplicar essa pegadinha, tá? Olha aqui, eu peguei uma questão da banca SESP anterior, lá do TJ do Pará. 2020, é recente, do ano passado, tá vendo? Eu não vou ler o texto, porque, na verdade, essa questão, na verdade, ela não vai falar sobre a interpretação do texto, tá? Mas ela vai falar sobre o uso do nem, tá? Ela vai falar sobre algumas informações aí do que eu trouxe nos slides anteriores. Então, se você quiser ler o texto mais profundamente, você vai lá na questão, lê direitinho, tá? Olha só o que a questão pediu. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso, reparem, ele pediu, ó, primeira assertiva, né? Os dois pontos imediatamente após diárias fossem substituídos por uma vírgula. Reparem que a banca SESP, ela insere numa questão vários conhecimentos, né? Esse estilo aqui, ó, opção 1, 2 e 3, ó, opção 1, 2 e 3. Ele está pedindo para você dizer quantas delas estão corretas, entende? Qual delas ela quer exatamente, precisamente qual que está correta. Então, ela te dá uma questão puxada, entende? Vários conhecimentos numa questão só. Então, primeiro de tudo, é olhar o que ela está querendo de você. Olha aqui. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados, ou seja, eu vou tentar explicar um pouquinho do que a banca está tentando te pedir, né? Ela quer o seguinte: a correção gramatical, se ela atende a norma culta, e o sentido original do texto, ela já está querendo saber se mudou a semântica, sabe? Como se fosse assim. Está no mesmo sentido? Você está querendo dizer exatamente o que estava querendo dizer antes ou mudou alguma informação? É mais ou menos isso. Então, na primeira, ele deu a seguinte expressão: os dois pontos, imediatamente após diárias, fossem substituídos por uma vírgula. Aí, olha só a pegadinha deles. Deixa eu colocar no slide anterior. Na opção 1, quando ele diz os dois pontos imediatamente após diárias, lá na linha 19, olha aqui, ó, na linha 19, fossem substituídos por uma vírgula.
Vamos voltar no texto, linha 19. A gente só vai ler a linha que ele está pedindo. Olha aqui. Essa aqui foi a 19. E esse aqui é o tema exatamente que ele está dizendo, diárias. Olha os dois pontos aqui. Por isso que a gente estava falando, por isso que a gente falou sobre posto explicativo, tá? Sobre vírgula. Inclusive tem uma aula sobre o uso dos dois pontos, tá? Lá na primeira aula tem o uso dos dois pontos, é legal que você também assista essa aula, tá? Depois dá uma olhadinha lá. Então, vamos ler a frase toda da linha 19. Vamos tentar ler tudo. Foi assim que concluiu que não deveria pensar e que, para não pensar, deveria manter ocupada todas as horas do dia, que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias. Dois pontos. A culinária.